Olá, muito boa noite a vocês que estão assistindo a nossa live. Estamos aqui com a psicóloga Laísa Pontes e é um tema muito importante que nós vamos abordar aqui hoje. Agradeço a todos que irão assistir e também compartilhar com seus familiares. Setembro Amarelo é um tema muito importante e também muito delicado. E Laísa, gostaria que você se apresentasse para o pessoal e explicasse também sobre o Setembro Amarelo, né? Que também a gente está no mês de setembro e é um tema que é muito importante se discutir e que às vezes as pessoas têm um receio de passar isso adiante, né? Tornar público. Boa noite, Laísa. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Quero agradecer a oportunidade, Rafael, né? Sou muito grata, né, por essa oportunidade. E bom, eu me chamo Laísa, né? Vou me apresentar para vocês. Sou formada em administração, bacharel em administração. Tenho pós-graduação em gestão de pessoas. E depois que eu passei essa fase, eu decidi fazer psicologia. Na verdade, eu sempre quis seguir esse ramo de psicologia. Então, eu me formei na faculdade de Tuiuti, né? Já vai fazer 3 anos e meio aí que eu sou formada. E atualmente estou fazendo uma pós-graduação em psicologia organizacional. Bom, falar sobre o suicídio realmente não é muito fácil. É um tema pesado que falta palavras realmente, principalmente para a gente que é profissional da área, porque a gente não espera, né? Mas é um assunto que deve sim ser falado. Sim. Muitas vezes as pessoas elas pensam assim, que falar sobre suicídio vai incentivar a pessoa. Isso. Né? Se você falar sobre um suicídio, você vai acabar incentivando as pessoas ao redor. E não, é ao contrário. Você vai estar prevenindo as pessoas. Então, assim, falar sobre o suicídio é aquela questão de que quando uma pessoa ela está com essa ideação suicida, a gente chama de ideação suicida. Todos aqueles pensamentos que a pessoa tem antes de cometer o ato do suicídio, então a gente chama de ideação suicida. Então, assim, a pessoa que ela está com essa ideação suicida, ela está precisando ouvir. Ela está precisando saber que, opa, eu tenho importância, alguém está me valorizando, alguém quer me ouvir. Então, assim, são fatores. Antes, na verdade, de a gente falar das características de uma pessoa que está com essa ideação suicida, a gente tem que saber o que ela está passando. Então, assim, no dia a dia, você vai começar a perceber as características dela. Na fala, no comportamento, No comportamento, às vezes, as pessoas elas se isolam. Na fala, ela tem aquela fala assim, que é muito comum isso acontecer. A pessoa fala bem assim, eu não tenho mais importância, eu não quero mais viver, eu não quero mais estar aqui, ninguém liga pra mim, o que eu tô fazendo aqui, meu trabalho não tá fluindo, a minha família não se importa comigo. Então, às vezes, essas pessoas se travam, né? E não passa isso adiante, né? Elas ficam receosas de passar para frente com medo de sofrer, às vezes, aí, bullying, né? No trabalho. Então, é muito importante expor isso para fora com a intenção de alcançar uma ajuda. É isso? Sim, né? Porque tem pessoas que, quando ela está com essa ideação, ela realmente, para ela, não que ela esteja querendo cometer o ato do suicídio. Então, muitas das vezes é assim, a pessoa ela julga, né? É covarde, né? A pessoa é egoísta, ela está tirando a vida dela. Só que assim, uma coisa que eu gosto de pontuar isso, porque a pessoa ela não quer tirar a vida dela. Sim. Ela quer acabar com a dor dela. Então, o ato do suicídio digamos assim, é um ato que ela tem de que acabar com aquela dor. É uma opção. Então, se ela tem essa opção de acabar com essa dor, ela vai pelo ato do suicídio.
Então, por isso que é bom você sempre conversar, você sempre estar de olho na pessoa que está ao teu redor, né, nas características das pessoas do trabalho. Porque às vezes as pessoas estão tão estressadas porque o nosso dia a dia é assim. É corrido, né? É corrido. E o estresse, ele acaba mudando a pessoa. E a pessoa, às vezes, ela nem se nota. Você já ouviu falar? Ela não às percebe, vezes, né? Nem percebe. E é algo que, assim, às vezes as pessoas... Com certeza todo mundo, você já ouviu essa fala das pessoas falarem assim, ah, eu era assim antes. Sim, sim. Nossa, eu era tão calma antes. Né? Então, assim, o estresse acabou mudando aquela pessoa. Então, assim, o estresse também é uma causa, porque daí ela causa depressão. Que também é um outro ponto que a gente pode abordar aqui Isso. para o pessoal que está assistindo. Isso. Que é um dos fatores que desencadeia nessa ação do suicídio. Sim. Também a Laís vai pontuar esse detalhe da depressão, que é muito importante que as pessoas saibam de como isso é notável na pessoa, não é verdade? Sim, a depressão é uma das causas assim maiores que estão no pico que as pessoas elas cometem esse suicídio. Mas só que tem N causas que a gente nem nota, às vezes a gente deixa passar. Uhum. Então a primeira causa é a depressão. A pessoa ela não quer saber mais da vida, a pessoa não quer se alimentar, a pessoa não dorme direito, a pessoa não tem mais aquele relacionamento legal no trabalho com os amigos, não interage mais, a pessoa se isola. Até em questão de refeição, a pessoa come sozinha. Então, são N fatores da depressão, né? Uhum. E, assim, essa é o pico, assim, da causa do suicídio. A segunda causa do suicídio são os problemas amorosos, os problemas familiares. E os problemas amorosos são aqueles, né, que, deixou do namorado, cometeu suicídio, acabou o casamento, cometeu suicídio. Só que uma questão que eu não comentei ainda, é que quando a pessoa ela vai cometer o ato do suicídio, uhum. ela não comete apenas por uma questão. Né? O exemplo que eu comentei na palestra, né? Foram 2 exemplos que eu comentei na palestra. Nós conhecemos em uma palestra, uhum. Na empresa onde a gente trabalha. Então, acabei conhecendo a Laísa nessa uhum. palestra também sobre o suicídio, uhum. né? E também fiquei surpreso e fiquei, feliz de ver um profissional levando isso adiante para mais pessoas saber e trocar ideias com os familiares, né, Laísa? Isso. Então, assim, quando uma pessoa ela quer cometer suicídio, são N fatores que vêm acontecendo. Uhum. Então, um exemplo. Um rapaz, a esposa estava grávida, né? Um exemplo, a esposa estava grávida e ele perdeu o emprego um dia do filho nascer. E aí o que aconteceu? Ele cometeu o ato do suicídio. Nossa. Ele cometeu esse ato do suicídio porque foi uma opção que ele teve. Só que ele não cometeu o ato do suicídio pelo fato dele perder o emprego. Sim. Lá atrás, no relacionamento dele com a família, o pai dizia que ele era um incompetente. A mãe dizia que ele não ia conseguir criar uma família, não ia conseguir criar os filhos. Então, assim, ele sofreu lá atrás. E antes da filha dele nascer, o filho nascer, ele perdeu o emprego. Então, são fatores que... Ele vai somando, vai, né? somando. Vai somando para acontecer isso, né? Isso, foi somando, então assim ele cometeu o ato do suicídio. Uhum. E uma coisa também que eu gosto também de falar, gostar a gente não gosta, mas é um exemplo, né, que a gente dá. Os pais, às vezes os pais eles ironizam os filhos, o que os filhos vão falar. Sim. E é muito grave isso. Então o filho está na fase da adolescência, o filho está aprendendo o que é o mundo lá fora. Então, às vezes os pais, eles não dão muita importância, eles Sim. ironizam a fala dos filhos. Então, assim, um caso.
O filho chegou em casa, comentou que perdeu a namorada e que a namorada não queria mais saber dele. E ele não tinha mais razão para viver, e ele chegou em casa e comentou com a mãe. Mãe, terminei o meu namoro, não quero mais viver, não tenho motivo mais para viver, eu vou me matar, porque fulana não quer mais ficar comigo. E a mãe, comentou, falou para ele assim, você não tem coragem de fazer isso. Olha a importância de uma frase que ela comentou. Influencia muito o que às vezes nós, pais, comentamos e falamos. O poder que ela tem de influenciar no futuro dos nossos filhos e também do irmão. A frase, a palavra, ela tem poder, não é isso? Sim, a palavra ela tem poder e você tem que ter muita cautela. Falar sobre o suicídio realmente não é fácil. Não é fácil, hein? A gente tem que ter muita cautela no que a gente vai falar. O que eu estou citando aqui são exemplos que aconteceram mesmo, sabe? Então, assim, a mãe falou, você não tem coragem de fazer isso. Quando foi pela manhã, a mãe foi ver o filho. Desafiando o próprio filho. E o filho foi lá cometer o ato de suicídio. Você vê então, a gravidade, assim, né? É muito grave. É muito grave. Então, assim, o uso de drogas também, que é o que está em alta, né? Que está em alta. Está em alta no nosso município. A questão da pandemia, ela realmente, assim, deu uma alavancada, assim, muito grande. Né? Porque muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas se separaram, né? Muitas pessoas perderam o ente querido. E teve muitos que não souberam lidar com essa dor e foram realmente para o uso das drogas, do álcool. Então, assim, aos poucos ela vai cometendo esse ato. Né? Mas, assim, quando ela quer cometer esse ato, ela faz esse abuso, que daí acontece, né, a morte da pessoa. Só vamos interagir com o pessoal aqui, que tem bastante gente aqui nos assistindo. Quero dar aqui uma boa noite ao Mauri. Boa noite, Mauri. Para a Jucili, a minha esposa que está assistindo, compartilhando também. Ela diz assim, muito importante esse tema, muitos ainda desconhecem esse tema, né? Boa noite para o Sérgio, que está compartilhando também. E o Mauri, aqui interagindo, ele fala assim, o que leva a um suicídio já seria um estágio que realmente a pessoa que irá iniciar esse ato realmente precisa muito de ajuda, amor e psicólogo. Mostrar à pessoa que tirar a vida, não seria uma forma de resolver o problema. O Amorim está interagindo aqui. Boa noite para o André também, que está compartilhando. E quem mais aqui? O Anderson Viana. Boa noite, Anderson. Obrigado por interagir com a gente, está assistindo a gente aí. Quero dar uma boa noite aqui para o Edivaldo também. Parabéns pela live. Excelente assunto para ser tratado. Obrigado por vocês que estão interagindo. Compartilha para mais pessoas interagir com a gente e saber do tema também. E vamos dar aqui continuidade à nossa live, que está bem interessante, né? Daqui a pouco a gente vai com a produção colocar um vídeo bem curto para que você possa ter noção do que em números, do que acontece anual, segundo a OMS. Então, só continuando, né? Sim. Então, assim, são 6 principais causas do suicídio, né? Eu comentei da depressão, que é o primeiro, né? O primeiro pico, assim, da depressão, que é o ato de cometer o suicídio. Problemas familiares e amorosos, né? O uso das drogas ou do álcool. E, em quarto lugar, o bullying. O bullying, essa palavra, o bullying, não é fácil. Não é fácil e as pessoas ainda não levam a sério. Acabam levando pelo lado da brincadeira. Né? Então, assim, o bullying não é somente nas escolas, entre as crianças. O bullying também acontece muitas vezes nas empresas. Exatamente. Né? Nas empresas, né? No meio adulto da família, aquele sarrinho, sabe? Não, o quê? Não acredito que você fez isso, cara, de novo. Sabe? Na empresa. Então, assim,
a pessoa ela já está com aquela ideação suicida, ela já está sofrendo algum problema. Então esse bullying, digamos assim, esses sarrinhos essa que palavra tem, não é fácil, sabe? Isso também é uma causa de suicídio. Os traumas emocionais, né? Os traumas emocionais também, aqueles que vêm realmente da infância ou algum trauma que é pertinente, né, no dia a dia, que a pessoa se trava, a pessoa não consegue ir para frente, a pessoa não consegue um emprego, a pessoa não, o jovem ele não consegue passar no vestibular, ele se sente incapaz. Então lá atrás ele já ouviu falar que ele não ia conseguir, que ele nunca ia ser ninguém na vida. Então, né, tudo isso. E também o diagnóstico de doenças. Né? Muitas pessoas, às vezes, elas descobrem alguma doença grave, o HIV, o câncer, né? E daí ela não tem aquele apoio da família, a família não está acompanhando, não está dando força, então também isso é uma causa do suicídio. A questão de falar do suicídio, Rafael, é uma questão assim que realmente a gente tem que ter cautela. A gente quer que a pessoa viva. Né? A vida está aí para ser vivida e viver pode ser corajoso e tirar a vida também pode ser corajoso. É um ato... né? São coisas que pesam dependendo para a pessoa. O suicídio, ela não tem uma palavra que defina. Essa palavra suicídio não tem uma palavra que defina. Só que assim, o que eu não posso é julgar a dor dessa pessoa. Talvez a gente tenha passado pela mesma situação. Eu sempre dou esse exemplo que todo mundo teve um namoradinho lá atrás, na infância, todo mundo sofreu, né? com esse probleminha. Só que tem muitos que não conseguem lidar com essa situação. Né? Nós passamos, né? Hoje, graças a Deus, né? Cada um tem a sua família, casado, com seus filhos, mas teve muitos que não conseguiram passar pela situação e cometeram esse ato do suicídio. O jovem, né? O adolescente. Principalmente os jovens, né? Sim, né? O primeiro amorzinho, né? O primeiro eu te amo e tal, não soube lidar com o não, com essa dor. Entendo. Só que assim, a minha dor é diferente da dele. Por mais que tenha passado pela mesma situação, é uma dor diferente. Não adianta você julgar. Às vezes as pessoas vão falar assim: nossa, você quer cometer o ato do suicídio por isso? A tua vida tá aí. Sim. Você tem uma família maravilhosa, você tem uns filhos maravilhosos, a tua esposa, né, tá sempre com você e tal. Você pensa que vai estar ajudando essa pessoa. Na verdade, palavras negativas também, né? Na verdade, você vai estar piorando a situação dessa pessoa. Porque ela não tá ali para ouvir uma lição de moral. Entendo. Ela quer ouvir, na verdade, assim, ela quer ouvir assim, nesse sentido. Eu não entendo a sua dor, mas me dói em te ver assim. Tá vendo que muda o sentido? O sentido de você, a tua empatia com a pessoa muda, sabe? Então a pessoa vai se sentir importante. Olha, tem alguém que está se importando comigo. Essa pessoa, ela quer me ouvir. Falar realmente, na hora você não vai ter muitas palavras. Só que aquela pessoa, às vezes, ela só quer falar. Ela só quer que alguém ouça ela quer se sentir importante, ela quer se sentir valorizada, que alguém está se importando comigo. Então, só a questão de você estar ali ouvindo ela já vai estar ajudando muito. Vai estar ajudando, assim, demais. E uma coisa que é bem interessante, que a questão de falar do suicídio, às vezes as pessoas têm esse tabu que vai incentivar, e não vai incentivar, porque se você fazer uma pesquisa lá na internet, ela vai dizer lá que 90% dos casos de suicídio, eles deveriam ser evitados, eles poderiam ser evitados. Poderia ser evitado. Então, assim, é um amigo que está do teu lado, que ele mudou o comportamento, e você pensou que era só besteira, aquela questão de comportamento dele ter mudado, que era só um dia que ele não estava bem. Só que isso se agrava.
né? As pessoas elas estão vendo que ninguém está se importando com ela e isso vai ficar se agravando na cabeça da pessoa. Então assim, ela não está bem, ela está passando por uma situação difícil e esquece a pessoa. Falar assim, nessas questões das características da fala, que a pessoa, eu não quero mais viver, tá dando tudo errado, e você não dá importância pro teu amigo, e aí a pessoa comete o ato do suicídio. Vamos interagir aqui com o pessoal. O Edivaldo diz bem assim, a crise de ansiedade é algo muito bom para ser falado também. Hoje está em alta devido à pandemia, foi aquilo que nós conversamos lá atrás. Muito tempo em casa e às vezes a crise econômica, desemprego. Esse ato da pandemia acabou criando uma crise em todas as áreas, não só econômica, mas também dentro das famílias, como a Laísa comentou, né? Acaba entrando por um outro caminho das drogas, depressão. Então tem todo um fator, né? Boa noite aqui pro Laguna, que está assistindo a gente. O Márcio Maurício. Boa noite pro Paulo Matias. Parabéns, Padilha. Eles me chamam de Padilha, né? Show. A Juscelie diz assim que o mundo precisa de mais pessoas solidárias. Na questão de parar um pouco e ouvir as pessoas. Boa noite para Rafael Fernandes. Parabéns, Rafael Santos Padilha. E o Renan também diz bem assim, que estudos mostraram nos últimos anos que o suicídio mais matou que o próprio HIV. Sim. Olha, o tema ele é tão relevante quanto outros. Não que esse seja mais grave que o outro, são todos graves. A gente não pode generalizar todas as doenças ou coisas assim. Boa noite, Rafael Pereira. Ele está assistindo aqui com a gente. E vamos continuar aqui com a Laísa. E tem mais alguma coisa para a gente citar para o pessoal? Tem sim. Quando você conhece, falando assim das características das pessoas na fala, né? Se sente um fardo, que está sufocada, que não tem razão para viver, que está pensando, que está passando por uma dor insuportável e tal, e a pessoa não dá muita importância, né? Então, assim, todo mundo passa por um problema. Sim. A gente está falando do suicídio aqui, mas eu não quero também deixar assim que todo mundo vai cometer esse ato de suicídio. Mas assim, todos estão vulneráveis. Exatamente. Então, é bom você ter esse alerta com o teu colega, né? Do teu colega de trabalho, se realmente você está vendo que mudou o comportamento dele. Eu não convivo, né? Eu nunca convivi com uma pessoa que mudou essa característica assim repentina. Mas se você está convivendo com uma pessoa ali, você sabe que ela mudou, você sabe que ela está diferente. Sim. E uma coisa também que não é muito falada em questão do suicídio, porque tem pessoas, a gente está falando só do lado negativo, exatamente, mas tem pessoas que dá esse boom nela, isso também é um fato. Tem pessoas que elas, antes delas cometerem o ato de suicídio, elas organizam a vida delas. Então, assim, tem pessoas, mulheres, né? Um exemplo, uma mulher, ela foi no salão, ela arrumou a casa dela, ela deixou tudo limpinho, a casa dela, falou com os filhos, eu te amo e tal, e cometeu suicídio. Então, assim, as características também não são tão negativas, porque tem pessoas que elas... Por que ela fez isso? Ela arrumou tudo por quê? Porque ela queria saber que tudo ao redor dela, tudo em volta dela, estava tudo certo. Então, na mente dela não ia deixar nada para trás. Entende? Então são assim... então, você que tem... que conhece alguém que está depressivo, que não está bem, está ansioso, está estressado, converse, né? Não dá lição de moral, mas assim, escuta, vamos conversar, vamos se distrair, você quer conversar? Vamos falar sobre você? Você precisa de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Não nessa questão de julgar, sabe?
Sim. Não julga a pessoa. E também convida ela para ir num profissional. Né? Convida ela para ir num profissional. É muito importante, né? Sim. Essa hora de procurar ajuda. Sim. Né? E se ela não quiser, fala, eu vou junto com você. Eu vou junto. Que é o mais importante, né? Sim. O amigo, o familiar, tá junto, ajudar, empatia, se colocar no lugar do próximo. Como a Laísa comentou, 90% 90%. poderia ser evitado. Se essa atitude de empatia fosse ativado, ajudar é muito bom. Também é um mandamento bíblico, né? Então... É algo que é gratificante. Uhum. Eu gosto sempre, eu não sei se a pessoa está até me assistindo agora nesse momento, mas eu tive uma cliente, não estou falando isso para o meu ego, mas é algo que você também pode pensar assim, uma pessoa também ela pode se espelhar em mim, por que não? Sim. Né? Eu estou aqui hoje com você, eu sempre dou esse exemplo, eu estou aqui hoje, eu estou aqui na frente, mas você também pode estar, por que não? Todo mundo é capaz. Então, assim, essa cliente, bem no início, quando eu me formei, eu fui indicada pelas redes sociais, ela, 16 anos, a menina, e ela me ligava só de madrugada. Só de madrugada ela me ligava que ela tinha aquele pensamento suicida dela, que ela ouvia vozes e tal, né? Tinha N fatores ali, sabe? Né, problemas em casa com os avós, separação dos pais, problema com o namorado, então ela não tinha mais sentido na vida dela, 16 anos. Sim. Então ela me ligava toda madrugada, essa moça. E aí passou um tempo, ela não me ligou mais e eu não tive mais contato com ela, não conhecia ela, na verdade, a família dela, ninguém. E aí, esse ano, eu cheguei até a me emocionar quando eu vi a mensagem dela. Ela me mandou mensagem, oi, tudo bem, lembra de mim? E eu reconheci pela foto dela. Sim, sim. Eu falei, tudo, como que você está? Né? E ali conversamos e tal. E ela pegou e falou assim, olha, você me ajudou tanto que você não tem noção do que você me ajudou em me ouvir naquelas madrugadas. E hoje eu tenho vontade de ser uma psicóloga. Eu quero ser uma psicóloga. Então, assim, é gratificante. Uhum. Só que, assim, eu tô falando isso, a minha experiência. Mas você, Rafael, um exemplo, você também pode dar essa experiência. Alguém pode se espelhar também em você. Sim. Entende? Sim. Então, assim, a gente tem que ser com as pessoas. Hoje a gente está vivendo num mundo tão egoísta, as pessoas estão vivendo tão por si, não estão pensando no outro, no próximo, é uma rivalidade tão grande que isso está adoecendo as pessoas e as pessoas não sabem por quê. Por quê? Porque elas estão sozinhas. É um mundo de rivalidade. Um querendo puxar o tapete do outro, ninguém mais pensa em ninguém. Então isso também tem aumentado muito essa questão do suicídio, sabe? Uhum. Então essa pandemia cada um viveu por si. As coisas fecharam, porta de emprego, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam um ente querido. Então, assim, muito sozinho, muitas pessoas não tiveram um abraço por causa dessa pandemia. Né? Então, assim, é algo que a gente tem que ser pensado. Só que, assim, um abraço, né? O abraço é a coisa mais valorosa do mundo, mas, assim, aquela ligação pro teu amigo, será que você ligou pro teu amigo lá de fora? Às vezes o teu vizinho que você não podia falar com ele, será que você ligou pra ele? Ei, tá tudo bem aí? Ou teu próprio irmão, né? Próprio irmão. O próprio irmão, uma ligação, uma mensagem, né? Como é que você tá? Tá sumido? Tá distante? Sim. Quero que você esteja mais perto de mim. Sim. É importante esse Sim. contato. Mas é uma ligação, é só uma mensagem. Poxa, não é só uma mensagem, né? Por mais que seja à distância, você tá mantendo contato com ela, Sim. né? Isso é importante. Vamos dar aqui boa noite pro... Deixa eu ver, tem bastante gente aqui interagindo. A Rafaela Fernandes fala assim, as pessoas só pensam em si e não conseguem perceber que alguém precisa de você. Olha só. Valeu, Rafaela. João Laguna diz assim, boa noite, Rafael. Parabéns pela live. O Márcio, boa noite, Márcio. Márcio Vega. Um abraço, Márcio.
há uma necessidade de recomeço nesse momento pós-pandemia. Muitos precisam de ajuda para recomeçar. O medo e a incerteza traz pânico a muitos. Palavra do Márcio Vega. E aí o João também aqui interagindo, o Renan, a Neneia, entrando muita gente aqui, então boa noite pessoal, estão entrando aí, compartilhando, o Zenilton entrando, compartilhando, a Nathalie lá de Santa Catarina, pessoal de Santa Catarina, um abraço para vocês, Itapoá também que está assistindo a gente aí, um abraço para o Paulo Matias, que também é uma pessoa que está compartilhando aí, então bastante gente de todos os estados aí interagindo com a gente. Vamos continuar aqui com a Laísa. É uma coisa também que às vezes as pessoas elas não veem a pessoa que está ao seu lado, são aquelas questões assim que as pessoas também têm essa possibilidade de estar querendo cometer o ato do suicídio aos poucos. Uhum. Então, digamos assim, esqueci o gás ligado. Estava andando numa velocidade e nem me toquei, que eu estava em quase 200 por hora, sabe? Então a pessoa ela já está querendo ela já está tendo essa ideação. Então algo que você deve notar, sabe aquelas distrações que você, se distraiu? Não, às vezes ela não se distraiu. Às vezes ela está querendo cometer o ato do suicídio e está dando um alerta para você olhar para ela. Então isso também é muito importante. E também eu gosto de pontualizar isso. Não é covardia. Não é covardia, não é fraqueza. A dor dela é tão grande que a única maneira que ela quer se livrar que ela vai cometer o ato do suicídio. Ela quer se livrar da dor dela. Quem comete o ato do suicídio, ela não quer perder a vida, ela quer perder a dor dela. Então isso é uma coisa que a gente deve pontuar muito, assim, sabe? Né? Então, assim, acompanhe mesmo a pessoa aqui, se você vê que a pessoa está com uma característica diferente, às vezes a fala, às vezes você falou algo para a pessoa, pensa que não magoou, mas lá magoou, então procure saber, desculpa, falei aquela questão sem pensar, né? Eu fiz aquela brincadeirinha sem pensar, eu tô vendo que você não tá bem, desculpa. A pessoa acaba guardando essa uma certa brincadeira. Guarda, né? A pessoa ela já não tá bem, então aí vai ficar de motivo de sarrinho, motivo de bullying, então é algo que você tem que ter muita cautela no que você vai falar, né? Eu vou pedir para a produção colocar um vídeo bem curto, que é o primeiro vídeo que a gente vai compartilhar com vocês. Confira, a produção vai colocar aqui. Vocês acompanharam um vídeo bem curto, mas com palavras bem importantes. E o número que passou aí é um número real. 1 milhão de pessoas, né, segundo a OMS, perdem a vida pelo ato do suicídio. É um número muito grande. Teve um
uma estatística, não é recente essa estatística, mas foi uma estatística uns 2, 3 anos atrás. É que a cada 40 segundos uma pessoa cometia o ato do suicídio no mundo. Não sei se isso ainda é atual, mas isso já foi atual. Então é algo que é muito assim importante realmente você falar sobre o suicídio. Não é algo que, não, é besteira. Não, quase ninguém comete esse ato. Comete. É como você comentou, né? Ou quem interagiu, né? Comentou que ele está bem acima do HIV, ele está bem acima do câncer, de alguma de outras doenças, de homicídio, de acidentes, né? Então o suicídio ele está bem acima disso. Então assim, se você não quer falar com um profissional, às vezes se você não quer falar com alguém da tua família, que você não se sente confortável, você sabe que aquela pessoa vai te julgar e tal, então assim, tem isso é no Brasil, é o CVV, é 188, né? Então até essa sigla quer dizer assim, como vai você também, é o Centro de Valorização da Vida. Esse número você pode ligar a qualquer momento. Vamos repetir aqui então? Depois eu coloco aqui nos comentários. O número é? É 188, que é da CVV, Centro de Valorização da Vida. Essa sigla também quer dizer como vai você. Então, a qualquer momento, a qualquer horário, se você não conhece nenhum profissional, se você não tem confiança em ninguém da tua família para conversar, né? Então, liga para esse número. A qualquer momento, a qualquer horário, você pode falar e alguém vai estar disponível lá para te atender. Bacana, né? E a pessoa que quiser procurar um apoio, a rede SUS atende também, será? Atende. Aqui em Paranaguá, eu estava vendo no site... É importante, né, que as pessoas, de repente, não saibam, né? Sim, aqui em Paranaguá... o pessoal do Hospital Regional, eles fizeram, eu não vou lembrar a data aqui, mas eles fizeram lá, né, toda uma questão de apoio em combate à prevenção do suicídio e tal. Então, assim, o CAPS também, o pessoal não procura muito o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial aqui em Paranaguá. É bem importante o pessoal procurar. Será que às vezes seria uma divulgação a mais por parte dos órgãos competentes, de divulgar essas redes de apoio, né? É importante, Sim, né? é importante falar, né? Então, assim, a unidade também de pronto atendimento, UPA também, né? O SAMU, às vezes você também pode ligar para o SAMU e falar que você, né, tá ali, a pessoa às vezes, né, pensa que não tem ninguém para ouvir, mas então você pode ligar para uma dessas, né, aqui de Paranaguá, aqui do município, você pode procurar algum órgão competente da saúde que eles vão te atender, eles vão estar prontos a te atender. Entendi. Né? E assim, Rafael, às vezes as pessoas perguntam, quem comete mais esse ato do suicídio? Nas estatísticas são mais os homens. Os homens cometem muito mais esse ato. É importante que você saiba disso. O que ela vai falar aqui. Isso é um estudo. Se você pesquisar lá, jogar ali na internet, vai dizer que os homens cometem mais o ato do suicídio. Do que a mulher. Né? E então, assim, e também a gente está focando, né, que é a questão do homem, mas não tem idade. Não tem idade, sabe? Eu estava antes de... Pode ser desde o jovem... Desde a criança. Desde a criança, né? Desde a criança. Que já sabe o que é certo e o que é errado. Tem uma questão, o que aconteceu foi fora do Brasil. Eu estava assistindo uma outra palestra, então fora do Brasil, uma criança de 4 anos. 4 anos. Eu até comentei ontem com meu marido, porque eu também fiquei assustada. Pela idade, né? Pela idade. 4 anos. Então, assim, a mãe repreendeu o filho, né? Brigou com o filho, bateu no filho e tal. Então, a criança foi pro quarto, a mãe foi ver que estava muito quieto. E quando foi ver, a criança tinha se enforcado. Sim. Então, assim,
o que que essa criança estava assistindo, com quem que essa criança estava convivendo, para saber como que ela podia cometer o suicídio. Então veja bem o que tua criança está assistindo. Veja bem o tipo de conversa que a tua filha com o teu filho também estão acompanhando, sabe? Estão assistindo. Eu tenho uma pequena de 2 anos e volta e meia ela está assistindo alguma coisa, eu estou ali só olhando o que que ela está vendo. Porque a rede social ela também influencia muito. O que está em alta, né? As redes sociais, no geral, né? Todas as plataformas acaba influenciando muito principalmente nas crianças, né? Sim. Então, esse monitoramento dos pais, também, até eu como pai, vou ter que monitorar mais a minha filha, meus filhos, porque às vezes eles estão ali no jogo, às vezes inocente, mas na meio daquele jogo influencia nesses atos. Influencia, uma conversa, às vezes um amiguinho conta lá, minha família fez isso e aquilo pro meu pai, meu pai bateu na minha mãe bateu em mim, bateu no meu irmão. Então, o que que eu, tá passando, o que que essa criança tá vendo? Pensa nisso também, pais, é bom a gente pensar o que que a gente tá passando pros nossos filhos. Porque o mundo está aí e as coisas estão muito expostas, sabe? As coisas elas estão muito doentias nesse sentido. Tá certo que a rede social ela também traz informação, claro, a gente não pode negar. Né? Sim, mas também traz muitas coisas ruins, muitas coisas negativas. Então, assim, falando nesse ato do suicídio também na questão da criança, é algo que você tem que pensar, porque o mundo realmente, ele tá muito egoísta. As crianças, elas estão crescendo muito sozinhas, sabe? As crianças, elas estão sendo muito elas não estão tendo empatia pelos amiguinhos na escola. Às vezes o ensinamento é assim, não, deixa, não oferece mais. No meu tempo, se eu tinha um lanche, eu dava para todo mundo, até ficava sem. Repartia. Hoje não tem mais isso. Então, como que ela vai se tornar lá para frente? Como que ela vai se tornar no mundo adulto? Como que ela vai se tornar no mundo profissional? E uma hora isso vai acabar, ela vai se sentir sozinha, ela vai ser uma pessoa sozinha. E aí, como que vai ser? Então, assim, a gente está muito vulnerável, sabe, Rafael? Eu tô falando disso, mas são coisas que a gente deve realmente pensar, porque isso também são fatores, são risco que lá na frente pode desencadear uma ideação suicida. Então, assim, são coisas que você realmente deve pensar. A questão de estar falando aqui disso não é que todo mundo vai cometer, falando novamente disso, mas que todos estamos vulneráveis, todos. Então, a questão também, teve uma conhecida minha que, não sei também se ela está assistindo, talvez ela esteja assistindo. A gente estava conversando sobre o Setembro Amarelo e tal, sobre a questão do suicídio, e ela comentou que ela já tentou cometer esse ato de suicídio, porque uma prima dela cometeu o ato de suicídio. Então é algo que vem meio que hereditário também. Sim. Sabe? Então, assim, às vezes na família, se alguém cometeu um ato de suicídio, se aquela pessoa não está bem, ela vai também se espelhar naquela outra que cometeu. Então, são coisas que você deve, sabe, ficar atenta. Você deve quebrar isso, E a questão também... Aí, nessa tua fala, entra uma pergunta de uma pessoa que me procurou, falando que como a gente pode perceber nas atitudes para identificar que a pessoa está indo por esse caminho. Observando, observando, os detalhes. Nos detalhes, na fala. Então, assim, foi o que eu comentei. A pessoa que perguntou, ela vai saber se o marido dela está diferente. Ela vai perceber aquela mudança,
na pessoa que está do teu lado. Ela vai perceber na fala, ela vai perceber que ele está desanimado, que ele não quer mais fazer nada, que ele não quer comer, que ele não quer ir trabalhar, que ele não está ligando para os filhos. Então, essas características são algo que você deve ficar atento. Todo mundo tem o seu momento, claro, todo mundo tem o seu momento que vai ter um dia ali que você não está bem. Mas se isso ficar pertinente, se essa fala ficar pertinente, que ele não tem mais sentido na vida, que ele não quer fazer mais nada, que ele não tem vontade de fazer mais nada, fique atento a essa fala, fique atento àquela pessoa que está do teu lado. Então, assim, chama para conversar. Olha, eu vi que você está diferente. Eu tô vendo que você está diferente, que você está passando por uma situação que não está te fazendo bem. Você quer conversar? Então são esses detalhes que a pessoa já acaba... Sim, né? Então assim, a pessoa já vai se sentir, observando, né? E assim, aí a pessoa vai falar, não, eu quero, olha, realmente eu não tô bem, eu posso falar com você? Pode, eu quero te ouvir. Mesmo que a pessoa não saiba falar, não saiba aconselhar, a pessoa só ouvindo, ela já vai fazer bem para aquela pessoa que está com essa ideação suicida. Vamos dar um boleto aqui pro Jefferson, estamos quase entrando na reta final aqui. Jefferson Bonoski, obrigado por estar interagindo com a gente, o Jamil Correia, a Rafaela novamente aqui interagindo com a gente. Precisa de mais empatia ao próximo, principalmente após essa pandemia. Mais amor e menos dor. As pessoas estão saturadas, cansadas, né? É claro que essa pandemia arrebentou tudo, né? E também isso acaba agregando para o aumento do suicídio, né? Sim, né? Teve muitas pessoas que perderam um ente querido, né? Outro exemplo, como eu comentei, que para cometer o ato de suicídio a pessoa tem fatores que estão vindo lá de trás. Então, assim, uma filha chegou em casa e falou para a mãe assim, mãe, eu tô sentindo... Ela perdeu o pai, né? Esqueci desse detalhe, ela perdeu o pai. E ela chegou em casa um dia de trabalho cansada e ela pegou e falou bem assim, mãe, tô tão feliz que eu acho que eu vou encontrar o pai antes da senhora. Falou pra mãe. Nossa. E a mãe, porque tinha acabado de perder o marido e tal, então ela nem se ligou o que a filha tinha falado. Então, assim, a moça também conversou que tinha passado um dia difícil no trabalho, que o chefe tinha chamado a atenção dela e tal, e ela já tinha acabado de perder o pai dela. Então, o que aconteceu? Ela cometeu o ato de suicídio. Então, tá vendo a questão dos fatores? Ela não teve um dia de trabalho legal, ela perdeu o pai empresa, dela, né? Ela perdeu o pai dela, Perca do pai. a perca do pai. Então, assim, para ela não tinha mais sentido. Então, o que aconteceu? Ela cometeu o ato. Então, foi que né, ela comentou, às vezes os chefes, né, das grandes empresas, aí, às vezes as pessoas, elas estão num dia a dia tão estressado que ela só pensa em fazer pela empresa e esquece dela. A gente está falando aqui dessa questão do suicídio para você observar o teu próximo, mas também, eu não sei, pode ser alguma pessoa que também esteja assistindo que também está com essa ideação suicida. Então, assim, a pessoa que está com essa ideação suicida, daí, será que tá valendo a pena você viver um dia tão estressante? É algo para você refletir. Será que tá valendo a pena você esquecer da tua família e pensar só no que a pessoa vai agradar, no que você vai agradar a pessoa, esquecendo de você? Isso eu comentei até na palestra. Né? Será que a gente às vezes esquece muitas vezes da nossa família, às vezes a gente esquece muitas vezes dos nossos filhos porque a gente quer agradar o outro? Mas será que vale a pena? Sim. E eu tô falando isso porque as pessoas, elas se frustram. E nesse se frustrar, elas acabam adoecendo. Porque, como eu comentei lá na frente, ninguém é igual ao outro. Né? Então, qualquer dia eu posso magoar você, você pode me magoar. E talvez eu não saiba lidar com essa situação. Então, nunca deposite nada no outro, sabe? Nunca deposite os teus sonhos no outro. Nunca dependa de ninguém. Dependa somente de você.
sabe? Dependa de você, dependa das tuas conquistas, dependa da sua força, do seu capaz. Não coloque sua dependência no outro. E tem uma coisa também que é muito, que eu não comentei, eu nem sei se eu devo, mas eu tô sentindo de falar isso, porque às vezes as pessoas, elas julgam no meio evangélico, no meio católico, elas julgam assim que, tirou a vida, mas estava na igreja. Né? Tirou a vida, estava cantando lá na frente. Então, assim, não julgue. Não julgue aquela pessoa. Você não sabe a dor que ela estava passando. Não julgue ela. Né? Eu acho que isso também é um pouco pesado de falar, né? Já envolve bastante coisa. Mas, assim, tem muitas pessoas também no mundo gospel. Essa semana teve uma pastora que ela pregou no culto lá e depois cometeu o ato de suicídio. Você vê que às vezes não é dentro só de uma religião ou de outra. Não, é todo mundo. Né? Todo mundo está vulnerável. Né? Todo mundo está vulnerável a isso. Então, assim, por isso que eu falo, não julgue as pessoas, sabe? Não julgue a dor daquela pessoa. Isso é muito importante, essa questão dessa fala do suicídio. Não julgar. Ouça ela. Observe ela, dê importância a ela. Muito importante isso que a Laísa está falando. O Marcelo Costa diz bem assim: na questão de adolescentes, sempre notar atitudes, ficar atentos aos comportamentos, muito tempo isolado, Sim. Conversas um tanto quanto depressivas. A gente estava falando lá atrás sobre os adolescentes, não é só nos adultos, mais velhos. Então, Marcelo bem atento aí nos comentários. Obrigado, Marcelo, por interagir com a gente. O nosso horário está avançando. Eu vou pedir para a produção colocar um vídeo que já para entrar na reta final. Assista com a gente e compartilhe depois a live. Pode colocar a produção? Você pode contrariar tudo que falaram de você. Você pode tapar a boca de um monte de gente. Você pode tapar a boca de inimigos e de críticos com as suas atitudes. Gente que ri da sua cara, um dia vai ter que te engolir. Gente que debocha hoje de você pela tua situação, mas que vai ter uma virada na tua vida. Não choraminga não, meu irmão. Bota pra quebrar. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação. E sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Michael Jordan, considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, quando ele era garoto na escola, o professor de educação física disse: você é desengonçado, nunca vai conseguir ser um jogador de basquete. A minha pergunta que eu faço para você é: qual é a voz que você está disposto a acreditar? A voz dos que não acreditam em você? A voz dos que debocham de você? A voz daqueles que só falam de pessimismo e de coisa ruim? Qual é a voz que você está disposto a ouvir? Eu sou o melhor. O mundo sou eu. Eu quero ser o melhor da minha profissão. Eu acho que sou o melhor. Se não pensarmos assim, não estamos bem. Temos que pensar nas nossas áreas que somos os melhores. E a mentalidade dele era uma coisa impressionante. Parecia daquelas, hoje que eu vejo onde é que ele está, digo, esse é da pessoa que tinha um caminho traçado, nada nem ninguém o parava. Nada nem ninguém o parava, porque a mentalidade dele foi sempre ser melhor, ser melhor. Se havia alguém que
não batia um livro, punha 3 bolas no ângulo, ele punha, tinha que bater não punha 6 ou 7. Já para não haver dúvidas. É vida. Para tirar dúvidas. Dia mais. Here he comes. Oh my word! Can you believe the genius of this man? What a hit! Now Ronaldo. Long way out. What a goal! Not too far out for him. Cristiano de bicicleta, minha nossa! Minha nossa! Bom, você acompanhou aí um vídeo bem bacana sobre a autoestima. Você que está nos ouvindo, você é o melhor. Em qualquer lugar, em qualquer situação, você é o melhor. Coloque isso dentro de você. Passe isso para o seu amigo, para o seu irmão, para os seus familiares, para quem está próximo de você. Ajude, estenda a mão. Essa é a campanha do Setembro Amarelo. Ajude o seu próximo. Bom, finalizando já a live, quase 1 hora aqui, eu quero agradecer muito pela nossa colega psicóloga Laísa Pontes, que aceitou esse convite, esse desafio de enfrentar as câmeras aqui, né? Laísa, obrigado mesmo por aceitar esse convite para conversar com esse pessoal que está do outro lado da telinha. Eu que agradeço essa oportunidade. Hoje estou focando, na verdade, nessa minha carreira. Eu trabalhava numa empresa, eu saí, então para mim está sendo uma oportunidade imensa, porque hoje estou com a minha sala de atendimento, né? Então, assim, está sendo assim, eu sou muito grata. Obrigada mesmo pela essa oportunidade de poder falar. Né? Então, assim, nós psicólogos, a gente tem as técnicas para tratar dos conflitos, mas só o ser humano ele vai poder se abraçar. Então, como o vídeo falou, para que voz que você está dando ouvidos? Então, assim, pense nisso, sabe? Se abrace, sorria dos teus erros. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, assim, todos nós vamos cometer um erro. Então, sorria. Sorria desses seus erros. E eu só queria deixar uma frase, só para finalizar, assim mesmo, que o tempo já está estourando. Sim. Mas, fica à vontade. Então é só essa frase para você pensar assim: transforme deboche em crescimento, lágrimas em sabedoria e as crises em ganho. Esse é o meu recado, seria para vocês. E obrigada. Valeu, pessoal. Eu vou deixar depois aqui nos comentários o contato da Laísa Pontes, que ela é psicóloga. É uma profissional na área liberal, vai trabalhar aí atendendo as pessoas no particular. Depois, quem quiser procurar a Laísa, a gente vai deixar aqui nos comentários o contato, você vai poder conversar com ela. E novamente aqui a todos que estão assistindo, muitos comentários. Obrigado a você que acompanha até o final dessa live. Produção, acho que é isso aí. Boa noite a todos. Laísa. Boa noite, obrigada.